Boa noite, Déboras. Já cheguei. Já viram a minha camisa? Eu estava com tanta saudade de colocar esta camisa amarelinha. Muito linda, não é, minhas irmãs? Eu acho que vocês também estão aí na casa de vocês usando uma camisa de Déboras. Claro que não é obrigatório, né? Porque eu não estou vendo vocês, mas eu gostei de colocar a minha camisa amarelinha, tá? Mães de joelhos, filhos de pé. Mais uma vez o Senhor nos abençoou com esta reunião hoje, dia 18 de maio, nos surpreendeu bastante, né? E nós só temos palavras de gratidão ao nosso Deus. Que vocês se sintam muito abençoadas, que vocês se sintam agraciadas pelo nosso Deus, porque Ele está dando um presente para você e para mim. E eu tenho uma palavra para vocês nesta noite, de início de reunião. E a minha palavra, ela se encontra em Josué, capítulo 23 e capítulo 24. Ah, mas eu não vou ler tudo não. Eu só vou ler capítulo 23, 3 versículos do 1 ao 3 e mais 3 do 6 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 23 de Josué, versículo 1, 2 e 3. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel, com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais, e lhes disse: Estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. E nos versículos 6, 7 e 8, continuou Josué: Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, ao seu Deus, como fizeram até hoje. E nos versículos 14 e 15 do capítulo 24, continua Josué falando ao povo: Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Minhas irmãs, no dia 15 de maio, comemorou-se o Dia Internacional da Família. Eu recebi algumas mensagens sobre esse Dia Internacional. Creio que vocês também, porque lá no nosso grupo do WhatsApp tinham lá pelo menos 2. E uma delas dizia assim: família é o bem mais precioso que a gente tem. Ame, cuide, valorize a sua família. Numa outra mensagem, dizia assim: a família é o bem mais precioso que Deus deu. Ame, cuide, valorize e, sobretudo, preserve o seu porto seguro. Pergunto eu a você agora: família, como está a sua família? Você tem evangelizado a sua família? Você tem feito como Josué? Você tem feito todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito na Bíblia? Tudo. Você tem falado para os da sua casa que devem temer ao Senhor e servi-lo com integridade e fidelidade? Você tem falado do amor de Deus para eles? Esforce-se para dizer como Josué: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai,
Aqui estamos nós diante de Ti para Te agradecer, exaltar e adorar o Teu nome na beleza da Tua santidade. Te pedimos, ó Deus, perdão pelas nossas faltas, pelos erros que temos cometido, pelos descuidos, Senhor Deus, da Tua palavra no nosso dia a dia. Ajuda-nos, ó Pai, a cumprirmos os Teus preceitos, as Tuas ordenanças, os Teus mandamentos. Ajuda-nos, de forma que nós possamos falar para os da nossa casa sobre o Teu amor. E assim, ó Deus, eles temerem o Senhor e viverem para o Senhor com integridade e fidelidade. Ajuda-nos, ó Senhor, neste sentido. Nós oramos agradecidas em nome de Jesus. Amém. Agora, minhas irmãs, nós vamos orar, vamos ouvir um louvor que fala de adoração. Talvez até vocês conheçam este louvor. Vocês podem ouvir e cantar aí na sua casa. Então vamos ao louvor desta noite, esse louvor inicial. Conheces o meu coração e sabes o que sinto. Visita-me, acalma-me e purifica-me. Perdoa-me e põe em mim um coração contrito. Tua é a glória, tua é a força. Tens todo o poder, Senhor. Me entrego aos teus pés. Espírito, vem cantar.
fizeste só pra te adorar. Por isso estou aqui no teu altar. Eu gostei tanto desse louvor, por isso que eu escolhi para este momento. E ele diz: eu te adorarei em espírito e em verdade. Me fizeste só para te adorar, por isso estou aqui no teu altar. E agora com vocês, nós temos um convidado muito querido, muito especial, que vai nos trazer a mensagem bíblica desta noite. Que alegria estar com todos vocês neste momento. A Dione e eu recebemos com prazer o convite da Ritinha para nós nos juntarmos a vocês todos neste culto de oração. É fato que nós estamos em geografias diferentes. Dione e eu estamos aqui em São Paulo, vocês talvez um bom número na cidade do Rio, outros através da virtualidade da reunião, em outras cidades, em outros estados e quem sabe até fora do país. Mas estamos juntos, geograficamente distanciados, mas espiritualmente conectados, congregados pelo Espírito Santo. Aliás, se vocês já perceberam, o que Deus está fazendo durante esta pandemia é exatamente destemplar a igreja dele, isto é, tirá-la do templo. Os templos estão fechados, é verdade. As portas das igrejas estão cerradas, isto é, fechadas, é verdade. Mas a igreja não está fechada, a igreja continua viva, a igreja continua atuante, a igreja continua militante e, de certa maneira, ainda mais expressivamente, porque através das reuniões via internet, nós estamos indo muito mais longe do que já íamos antes. Querendo ou não, os cultos hoje de nossas igrejas estão sendo mais bem assistidos do ponto de vista quantitativo do que em presença. Quando, por exemplo, em algumas igrejas, só para citar um exemplo qualquer, nós tínhamos 100 pessoas. Hoje, através da internet, essa mesma igreja está contando talvez com 300, 400 pessoas assistindo ao culto e assim por diante. Então nós estamos nos expandindo sem que nós tivéssemos programado isto. Agora, que é um momento difícil, gostaríamos de voltar à igreja, gostaríamos de abraçar os irmãos, gostaríamos de estar todos juntos, de fazer o culto presencial. Isto é verdade. Mas, de acordo com a vontade de Deus, nos desígnios superiores de Deus, soberanos de Deus, isso não está acontecendo, mas a igreja está viva, a igreja está atuante, a igreja está militante. Note bem, nós aqui estamos congregados e reunidos. Quantos somos? Somente Deus sabe. Onde estamos? Somente Deus sabe. A Dione e eu estamos aqui em São Paulo. Grande parte de vocês deve estar na cidade do Rio. Outros em outras cidades, ou quem sabe outros estados, ou quem sabe ainda, outros países, porque nós não temos o alcance de tudo aquilo que está acontecendo quando estamos online. Mas é um fato, as nossas igrejas estão agora se expressando a um auditório muito maior, a uma congregação muito mais numerosa do que estava acontecendo antes. Agora, isso não elimina que os dias estão muito difíceis. O fato de que estamos vivendo uma situação excepcional e, ao mesmo tempo, de muito desafio. É uma pandemia, isto é, o mundo todo está coberto pelo vírus coronavírus, pela chamada Covid-19. Isso é no mundo todo. A primeira grande epidemia, ou melhor, pandemia,
desta natureza, deste alcance, possivelmente desde a grande pandemia da gripe espanhola entre os anos 1918 e 1919. Aquela gripe começou em janeiro, início de 18, foi até dezembro de 20. Então, foram 3 anos de pandemia, durante a qual morreram entre 50 a 75 milhões de pessoas. E ficaram infectadas 500 milhões de pessoas, 1/4 da população do mundo naquela época. Já pensaram isso? Foi um negócio assim extraordinariamente grande. Hoje estamos vivendo uma situação semelhante, ainda não é idêntica, porque, que eu saiba, não temos ainda a mesma proporção em relação à população do mundo atualmente. Mas que todo mundo está dentro desta pandemia, que todo mundo está sofrendo, isto é algo que não se pode negar. Além do sofrimento físico trazido pela enfermidade, e são muitas as pessoas que têm passado, estão passando e ainda passarão por esta enfermidade com tudo aquilo que ela produz no seu corpo, ainda temos as famílias enlutadas e que não puderam se despedir dos seus entes queridos, não puderam ver o caixão aberto, em alguns casos, talvez um visor de vidro, em outros casos nem isso. Não chegaram a se despedir. Então fica aquela pendência dentro do coração, fica aquela interrogação. Eu fico a imaginar a angústia, o sofrimento daqueles que perderam entes queridos e jamais puderam dizer adeus, até porque em muitos casos a internação teve de ser imediata, as carreiras, vamos assim dizer. A morte aconteceu também depois de um longo isolamento ou de um isolamento curto, e a despedida nem isto. Então o sofrimento tem sido muito grande, mas muito grande mesmo. Por outro lado, tem havido muita vitória, com um número bem expressivo daqueles que se têm recuperado dessa pandemia, ou nesta pandemia, recuperado sim da enfermidade. O pastor Sócrates Oliveira de Souza, diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, é um exemplo muito claro. Todo o povo de Deus, no Brasil e fora do Brasil, orando por ele, e durante 36 dias ele ficou hospitalizado, longe da família, distante, isolado, e durante um bom tempo dentro de uma CTI, ou de um CTI, uma UTI, sofrendo sozinho, sem ninguém por perto, absolutamente só. E como ele, milhões no mundo todo. Mas pela graça de Deus e na soberana vontade de Deus, ele e tantos outros têm sido restaurados, têm retornado à saúde e estão em franca recuperação, alguns já com alta, de volta às suas atividades normais. Mas tudo isto está caracterizando estes dias de pandemia que nós estamos enfrentando. Dias muito difíceis. E há uma pergunta que está sendo feita: como será o mundo depois da pandemia? Como será a igreja depois da pandemia? Nós de fato não sabemos. Mas sabemos que não será exatamente igual ao que era antes da pandemia. Porque nós já estamos sendo influenciados, impactados por ela, ainda que não percebamos. Sairemos pela graça de Deus, mais cedo ou mais tarde. Isto não tenho dúvida. Vamos sair desta. Mas como sairemos? Somente Deus sabe. Que ajustes serão feitos até mesmo nas atividades das igrejas? Somente Deus sabe. Mas uma coisa é certa: nós sairemos, irmãos e irmãs, nós sairemos no poder de Deus, pela graça de Deus, no nome de Jesus, no tempo de Deus, nós sairemos. E daqui até aquele momento, vamos continuar. Igreja atuante, igreja operosa, igreja aberta, igreja viva, igreja militante, que um dia será a igreja triunfante. Então, neste momento em que as famílias estão enfrentando esta dificuldade,
em maior ou menor grau, mas todas enfrentando, nós vamos orar. É para isso que estamos aqui, para orar, e eu quero me congratular mais uma vez com vocês todos pela reunião de oração Desperta Débora, que está sendo um esteio para a vida de vocês, eu estou certo, para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida de todo o povo de Deus. Neste mês de maio, a Convenção Batista Brasileira está com um foco na família. E através da liderança da Junta de Missões Nacionais, estamos pensando no tema Jesus transforma a minha família. Este é o tema deste mês, numa jornada de 31 dias de oração e evangelização da família. A jornada foi lançada no dia 30 de abril e à meia-noite daquele dia, ou 0 hora do dia 1º de maio, começou este mês de evangelização da família, com esta frase: Jesus transforma a minha família. Eu já tenho dito, não apenas na Liberdade, mas em outros lugares, que esta frase ela pode ser dita de duas formas. A primeira, como está no tema, usando o verbo transformar no presente do indicativo, uma constatação, uma declaração: Jesus transforma a minha família. Outra é nós colocarmos uma vírgula após o nome Jesus e transformarmos a frase numa oração: Jesus transforma a minha família. Para mim, as duas frases são poderosas, são impactantes e dizem muito. As duas constituem uma tremenda mensagem. Jesus transforma a minha família, ou então a oração: Jesus transforma a minha família. Eu gostaria de mencionar agora 3 famílias. Elas estão todas no mesmo capítulo, ou seja, o capítulo 16 do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós nos lembramos que o apóstolo Paulo e os seus companheiros de viagem, Timóteo, Lucas, Silas, estavam na cidade de Filipos. Antes de chegarem a Filipos, era desejo do apóstolo Paulo ir à Ásia Menor e pregar o evangelho. Mas a palavra diz, nos primeiros 10 versículos de Atos 16, que o desejo de Paulo não aconteceu, porque o Espírito Santo o impediu. Em 2 ocasiões, o Espírito Santo impediu Paulo de ir para a Ásia, de ir para Bitínia, que era uma outra área mencionada no mesmo capítulo. Ao contrário, apareceu durante a noite uma visão a Paulo dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí a carreira de Paulo tomou outro rumo e a própria história do cristianismo também. Tanto assim que em Filipos se organizou a primeira congregação cristã, isto é, o primeiro grupo cristão da Europa. E dali então a obra foi se expandindo para o mundo todo. É neste capítulo 16 do livro dos Atos dos Apóstolos que encontramos 3 famílias. Uma, a família de Lídia, aquela empresária. Outra, a família daquela jovem possuída por um espírito demoníaco que foi liberta pelo apóstolo Paulo, ou melhor, pelo Espírito Santo, atendendo à oração do apóstolo Paulo e seus companheiros. E a terceira família, a família do carcereiro de Filipos. O texto não menciona a família de fulano de tal, menciona os 3. E eu então posso pensar na família deles. Por exemplo, quando estamos em Atos no capítulo 16, a partir do versículo número 13, nós encontramos a Lídia. Lídia, esta mulher, esta empresária, e a palavra diz o seguinte: dali nós alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana, e ali permanecemos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Então, Paulo, Silas,
Timóteo e Lucas estavam procurando lugar para fazer o que vocês já estão fazendo, um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Que coisa linda este versículo. O Senhor abriu o coração de Lídia. Não apenas Lídia abriu a sua casa, ela abriu o coração. E o texto diz que ela foi batizada com sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa. Lídia disse e insistiu, escreve Lucas, até que nós aceitamos. Que coisa linda. A família toda batizada com ela, no mesmo dia. Porque toda a família, a partir de Lídia, havia aberto o coração para receber a palavra de Deus. Esta é a primeira pergunta. Você e eu, estamos com o nosso coração aberto para a palavra de Deus? Porque pode ser que nós abramos a casa, as portas, os quartos, a sala de estar, a cozinha, a sala de jantar. Ela fez mais do que isso. Ela abriu o coração. O Senhor abriu o coração. Depois que abriu o coração, a casa foi fácil de ficar aberta, porque o coração já estava aberto. A segunda família, nós já encontramos esse mesmo capítulo, ainda a partir desses versículos, indo para o versículo número 16, diz que certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pela qual ela predizia o futuro. Era um espírito de adivinhação. Com as suas adivinhações, ela ganhava muito dinheiro, não para ela, para os seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, todos os dias. Paulo e os seus companheiros caminhando e aquela jovem endemoninhada atrás deles clamando a mesma coisa. Chegou o momento, diz o texto, que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Nada se fala da família, mas eu posso imaginar a família desta jovem, agora impactada pela conversão dela. A família que havia endemoninhado, a família que havia possuída pelo demônio, pelo espírito de adivinhação, agora vê aquela jovem liberta, cantando louvores ao Senhor. A família deve ter ficado totalmente impactada pela libertação ocorrida ali. E aí vem a segunda pergunta para nós: que impacto Deus tem causado na sua família e na minha família? Que obra Deus tem feito com vocês e comigo e a minha família? Eu não tenho dúvida alguma de que tem sido uma grande obra, porque é assim que Deus faz a sua obra, de maneira grandiosa, de maneira excelente, de maneira que glorifica o nome de Jesus. E quando o nome de Jesus é glorificado na família, somos todos impactados. A terceira família está ainda neste mesmo capítulo, com o carcereiro de Filipos, porque a palavra diz que ele, Paulo e Silas foram colocados na prisão, foram açoitados, colocados na prisão, com os pés amarrados aos troncos, isto é, aqueles troncos que eram colocados, e cada pé num tronco, e o tronco era separado um do outro, para que os músculos ficassem quase se rompendo. E foi
naquele estado, dentro da prisão, que Paulo e Silas à meia-noite cantavam louvores a Deus, e Deus interveio e chacoalhou aquela prisão, libertou Paulo e Silas, e o carcereiro, pensando que todos tivessem fugido, resolveu se matar, e Paulo disse: não faça isto, estamos todos aqui. E trêmulo, aquele carcereiro perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E Paulo disse algo que tem atravessado séculos, até nós hoje: crê no Senhor Jesus Cristo, e tu serás salvo, e tua casa também. Não que a família fosse salva como extensão da fé no coração de Paulo. Paulo creu, todo mundo, ou melhor, no coração do carcereiro de Filipos. Ele creu e todo mundo já ficou automaticamente salvo, não. Mas Paulo está dizendo: crê tu no Senhor Jesus Cristo, e através do teu exemplo, da tua influência, toda a tua casa será salva. Não apenas a família, mas todos aqueles que moram com vocês. Lá em casa, os empregados, os escravos, todos serão afetados. E o que aconteceu? O texto nos diz, já no versículo 34, depois ele, o carcereiro, levou-os para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e ele, o carcereiro, e toda a sua família se alegraram, porque creram em Deus. Uma vida que foi impactada e agora impactou a família toda. Assim como Lídia, o carcereiro se batizou junto com a sua família. Assim como Lídia, o carcereiro e sua família creram e se alegraram no Senhor Jesus. A terceira pergunta: como Deus tem trabalhado na sua família? O que Ele tem feito? Às vezes é algo assim extraordinário que chama a atenção de toda a família. Outras vezes é Deus trabalhando de maneira discreta, mas sempre trabalhando. Deus não deixa de atuar, Deus não deixa de intervir, Deus não deixa de abençoar a família. Aqui temos 3 famílias: Lídia, a jovem liberta daquele demônio, e o carcereiro de Filipos. 3 famílias que, quem sabe, um dia também disseram: Jesus, transforma a minha família. Podem não ter usado a mesma expressão ou a mesma frase, mas oração sim, um clamor a Deus. E uma vez a oração respondida, Lídia, a jovem liberta, e o carcereiro de Filipos podem dizer: Jesus transforma a minha família. Isto é, reconhecem o poder transformador de Deus. Deus abençoe você, que como Lídia, a sua família também se alegre em Deus. Que como aquela jovem liberta, a sua família também, sem dúvida alguma, se alegre em Deus. Que como o carcereiro de Filipos, a sua família também se alegre em Deus. E para aqueles membros da sua família que ainda não são salvos, que a sua oração seja: Jesus, transforma a minha família. Para que você diga: Jesus transforma a minha família. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família, hoje e sempre. E Deus abençoe vocês, que regularmente se reúnem para orar e clamar pela família. Amém. Irmãos, vamos agora orar e colocar nas mãos de Deus os nossos corações. Deus ouve não apenas aquilo que nós mencionamos, mas Deus ouve também aquilo que nós não mencionamos. A palavra diz que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, a oração que foi apenas pensada, sem ser dita, continua sendo oração também. Então, nós colocamos os pedidos nas mãos de Deus, tanto os pedidos que são claramente mencionados, como os pedidos que continuam no nosso coração. Senhor, muito obrigado porque a Tua palavra sempre fala a nós.
O Senhor Jesus diz: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. A palavra também diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Neste momento eu suplico, Senhor, a tua bênção sobre todo o movimento Desperta Débora, onde quer que ele aconteça neste planeta. Que a tua mão esteja sobre ele, mão de bênção, mão de consolidação, mão de confirmação. E que toda e qualquer oração apresentada diante de ti ou mantida no coração, ela seja respondida de acordo com a tua vontade, a teu tempo, a teu modo, no teu poder e no nome de Jesus. Nesta hora, Senhor, eu peço que abençoes a liderança deste grupo do Desperta Débora. Irmã Rita Maria Barreto, irmão José Luiz, todos os casais envolvidos neste grupo, todos os participantes deste grupo, que em cada família neste grupo, Senhor, a oração que a Junta de Missões Nacionais coloca diante de nós seja feita. Jesus, transforma a minha família. E ao mesmo tempo que a declaração da Junta de Missões Nacionais seja, Senhor, a declaração da nossa família também. Jesus, transforma a minha família. Atende, pois, a todas as orações. Prepara-nos para as tuas respostas. Usa, Senhor, as nossas orações, as nossas reflexões bíblicas, as nossas meditações, para implantar em nós, para desenvolver em nós o caráter de Jesus Cristo. Pois nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe e confirme as nossas orações. Amém. E aí, gostaram da surpresa? Que coisa boa, né? Temos o nosso pastor Fausto com a gente nesta reunião de oração. E eu quero dizer para vocês que ele foi assim de um carinho tão grande para trazer essa mensagem para nós, essa reflexão para nós. E que Deus o abençoe tremendamente. Agora vai ter o nosso momento de intercessão, né? Mas antes do nosso momento de intercessão, nós temos uma jovem, né, da nossa igreja, bastante conhecida de vocês, hein? E ela vai agora cantar um louvor inspirativo para o momento da intercessão. Espírito Santo, ore por mim, leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo.
meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém, Senhor, aleluia, Pai. Abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Subindo. Amém. Então, gostaram? Muito bom, não é? Ela aceitou de pronto o convite para trazer esse cântico lindíssimo como inspiração para o nosso momento de intercessão. Então agora com vocês, a nossa querida irmã que vai fazer este momento de intercessão. Aproveitem bastante, bebam desta água que veio do coração de Deus para o coração desta irmã e dela para o nosso coração. Ritinha, gostaria de agradecer o privilégio de estar aqui nesse momento e dirigindo a vocês que para mim são um motivo de inspiração, as Déboras, guerreiras de oração que têm sustentado famílias, que têm estado ao lado da juventude do Brasil, dando suporte em oração. E é um grande privilégio para mim estar aqui com vocês. Eu gostaria de, em primeiro lugar, tecer algumas considerações com vocês sobre o momento que nós estamos vivendo. É interessante como, na sua soberania, o Senhor decidiu abolir as nossas agendas. É tão interessante porque Ele fez isso não somente na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, mas Ele fez isso com a humanidade. E o plano, quando eu pensei nisso, eu falei, nossa, esse plano é muito grande. O Senhor resolveu reunir toda a humanidade e dizer, prestem atenção no que eu decidi fazer. E isso é extraordinário, porque nós ouvimos falar às vezes de doenças, problemas em outros países, mas agora todos os países estão tendo esse flagelo, né? É uma coisa mundial. E eu tenho pensado muito nisso, acho que vocês também, né? Pensado por que o Senhor está agindo dessa maneira, por que Ele resolveu aplicar um plano que engloba toda a humanidade. E eu tenho pensado em algumas possibilidades, só observando o que está acontecendo, né?
Tenho pensado muito que essa pandemia é como aquela situação que aconteceu com o povo de Israel, depois de um longo período em que o Senhor falou ao seu povo, através dos profetas, admoestou o povo, falou que não estava satisfeito, que havia muitas coisas que estavam acontecendo, que estavam entristecendo o coração, né, do Senhor. E o povo não estava prestando atenção. E aí o Senhor fez alguma coisa muito drástica. Ele permitiu que os babilônios fizessem guerra contra o seu povo, e assim o seu povo foi levado cativo para a Babilônia. Para os israelitas, né, isso era uma situação que não tinha nunca acontecido, e eles estavam arrasados. Não somente estavam arrasados, mas suas cidades estavam arrasadas. E naquele momento, Jeremias se levanta e diz: olha, isso vai ficar desse jeito. Nós não vamos retornar agora. Serão 70 anos neste cativeiro. E essa era a mensagem que ninguém queria ouvir. Eles pensavam: mas peraí, isso vai ser toda a nossa vida adulta? Vamos envelhecer aqui? 70 anos é muito tempo. E Jeremias, então, tentou argumentar com o povo. Ele foi muito perseguido por causa disso, porque para o povo seria muito melhor lutar, reagir, retornar rapidamente, reconstruir sua cidade, mas o Senhor tinha um plano. E eu até faço uma recomendação, né? Irmãs, leiam Jeremias 29, capítulo todo, porque naquele capítulo o Senhor diz o seguinte, através do profeta, né? Olha, vocês vão ficar aí, vocês vão construir casas, vocês vão plantar pomares. Vocês imaginam, né, quanto tempo que leva para uma planta crescer e dar frutos, se tornar uma árvore, né, frondosa. E assim que Deus determinou. E ele disse: olha, vocês vão ficar aí, vocês vão dar seus filhos em casamento, vão ver os netos nascerem. E para o povo isso era algo assim que não cabia, né, na cabeça. Eles pensavam: gente, isso é muito tempo, não é possível que essa é a mensagem. Mas era. E em Jeremias 29:11 ele fala: eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E há diversas traduções para esse versículo. Mas o que o Senhor estava dizendo é o seguinte: eu sei o que estou fazendo. É assim que eu planejei. E é para o bem. Porque o Senhor, mesmo quando Ele está dando um castigo, Ele está planejando algo bom para nós. Ele está corrigindo certas coisas. Está fazendo o povo olhar numa outra direção. E eu tenho pensado nisso, sabe, minhas irmãs? Tenho pensado o plano do Senhor. E nós ainda não conseguimos ver tudo, mas já estamos vendo algumas coisas. Por exemplo, eu tenho pensado no fato das famílias estarem juntas. Eu trabalhei numa escola lá nos Estados Unidos e era uma escola creche. Tínhamos mais ou menos umas 400 crianças. E no momento está fechada a escola. A escola era dentro da minha igreja, uma igreja muito grande lá nos Estados Unidos. Eu trabalhei alguns anos lá, uns 5, 6 anos, e as crianças chegavam às 7h30 da manhã e os pais vinham pegar às 6 da tarde. Famílias muito abastadas, muito ricas. Estávamos na capital dos Estados Unidos, ali em Washington, né, que é onde todo mundo trabalha para o governo, né? Então os salários são muito altos, altos funcionários ali. Aqueles pais tinham tudo para oferecer àquelas crianças em termos materiais. Mas acontece que as crianças ficavam longe dos pais o dia todo. Então naquela escola
Desde de manhã até a noite eu era mãe, eu era uma babá, eu era tia, eu era avó, eu era amiga, eu era tudo para aquelas crianças. Foi um momento de muito ministério para mim. E o Senhor me usou de maneira poderosa ali. Foi uma bênção para a minha vida, para a vida das crianças. Mas eu sempre pensava nisso. Senhor, essas crianças estão separadas dos seus pais. E agora, né, gente? O Senhor juntou toda a família. Ele não avisou pra gente, mas 2020 ia ser o ano da família. Todos nós estamos convivendo, né? Nós, os avós, aqui não, né? Mas os pais, os filhos estão juntos. A Denise me conta, né, que ela está o tempo todo numa garra lá com o Otto e Teodoro. Eles ficam vendo filmes juntos, ela está cozinhando, lavando, passando, está fazendo tudo que ela não estava fazendo porque estava ocupada, né, na sua profissão. E o Senhor simplesmente cancelou a agenda da Denise, cancelou a nossa agenda e Ele mudou todos os nossos planos. E agora pais e filhos têm que conversar, conviver, olhar no olho, se abraçar. E isso é tão precioso. Eu tenho a impressão que daqui a alguns anos, se a gente perguntar para as crianças, você lembra da pandemia? Eles vão dizer, era tão bom naquele tempo da pandemia, papai e mamãe estavam sempre conosco. E eu acho que isso aí já faz parte do plano, pais e filhos juntos. Isso aí já me deixa muito feliz que o Senhor planejou assim. Uma outra coisa é que nós temos sido confrontados com a nossa vida diante do Senhor. Gente, não tem nada como o medo da morte para as pessoas se voltarem para o Senhor. Eu sei que é duro, né? A gente esperar esse momento, chegar no momento, né? Desse limite para que a gente busque o Senhor. Mas o Senhor sabe que tem muita gente que só vai buscá-lo nesses momentos. Eu vi no Facebook uma moça que mora em Israel, ela é judia messiânica. E ela disse que agora os seus amigos judeus estão perguntando pelo Messias. Porque eles sabem que essas pessoas que sabem na Bíblia, né, os sinais da vinda do Messias, porque eles ainda estão aguardando o Messias. Então, por essas e outras razões, eu creio que o Senhor está fazendo uma grande obra. E eu estou muito feliz nesse momento, sabendo que o Senhor sabe o que está fazendo e que Ele vai nos revelar progressivamente. Eu tenho algumas coisas a mais para falar, mas eu estou vendo que o meu tempo já está correndo, né? Então, eu gostaria de orar junto com as irmãs sobre alguns motivos, né? Há muito sofrimento acontecendo. Eu, pessoalmente, creio que nada acontece por acaso, porque o Senhor que planeja a nossa vida, Ele planeja tudo aquilo que acontece, desde a nossa concepção até o dia do nosso reencontro com Ele. E isso já está lá no Salmo 139, né? Que os nossos dias foram contados, desde a nossa concepção até o final. Então, para nós, é uma grande surpresa que pessoas estão falecendo, mas, na verdade, ninguém morre antes do dia. Todos morremos no dia que o Senhor decretou e que é um mistério para nós. Então, eu tenho paz nesse momento, sabendo que nós não sabíamos, mas esse era o plano do Senhor para muitas pessoas. Isso não nos exime do sofrimento, não é? Porque a partida, a separação é sempre dolorosa. Então, nós precisamos realmente orar por essas famílias, que o Senhor use esse momento para restauração de vidas, porque essa é a coisa mais importante para o Senhor, que a questão não é a vida ou a morte, mas o nosso relacionamento com Ele. Então eu convido as irmãs nesse momento para que nós oremos e coloquemos diante do Senhor aquilo que está no nosso coração, que está nos preocupando, e que nós possamos realmente estender essa oração
essa preocupação diante do Senhor por aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão em sofrimento, que estão passando pela doença, ou as famílias que perderam seus entes queridos. Nós vamos então orar e nesse momento eu convido as irmãs que se unam a mim em oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de sermos teus filhos. Senhor, que bênção extraordinária saber que o Senhor é o soberano. O Senhor tem planos de bem para nós, planos para nos dar esperança. E nós te agradecemos por isso, porque podemos repousar em Ti. O Salmo 23 fala muito bem, Davi expressou muito bem, dizendo que ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer coisa alguma, porque o Senhor está conosco. A Tua vara, Senhor, e o Teu cajado nos consolam. A Tua vara, Senhor, para nos colocar num lugar seguro, porque o Senhor está lidando com os nossos inimigos. E o Teu cajado para nos guiar e nos dizer o que fazer e nos mostrar o caminho através desse vale. Então te agradecemos, Senhor, pela Tua provisão. Pedimos por aqueles que estão em sofrimento, através dessa doença, com o coração pesado, o coração, Senhor, magoado, triste, entristecido, deprimido. Pedimos pelas pessoas, Senhor, que estão sofrendo. Pedimos que o Senhor traga o bálsamo, que só o Senhor pode dar, que o Teu Espírito pode dar como nosso Consolador. Pedimos, Senhor, por essas mães, essas Déboras que têm sido fiéis a Ti, Senhor, no cumprimento desta missão de levar filhos a Ti em oração, de colocar filhos e filhas no Teu altar. Te agradecemos, Senhor, porque elas têm sido fiéis a este ministério. Supre, Senhor, as suas necessidades, de acordo com as Tuas riquezas na glória, Senhor. Pedimos, Senhor, pela juventude do Brasil, neste momento, Senhor, em que a vida deles está realmente totalmente modificada. Mas, Senhor, pela Tua sabedoria e o Teu conhecimento, este é um momento, Senhor, que o Senhor criou para fazer com que eles pensassem nos seus valores, nas suas prioridades, Senhor, no seu relacionamento contigo. E pedimos, Senhor, que o Senhor desperte pessoas que vão falar com esses jovens, pessoas que vão entrar nestas vidas e falar de Ti, Senhor. Levanta os Teus servos em todos os lugares neste país, para que possam testemunhar para os nossos jovens, Senhor. Senhor, pedimos que nesse momento em que corações estão tão movidos e tão quebrantados, que o Senhor possa fazer com que essas pessoas tenham encontros verdadeiros com o Senhor. Senhor, são tantos os pedidos, tantas as coisas que têm preocupado o nosso coração. Mas nós sabemos, Senhor, que o Espírito Santo está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. A Tua palavra, Senhor, diz que ainda que a palavra não tenha chegado ainda à nossa boca, estamos somente pensando, o Senhor já conhece o nosso pensamento. Então eu peço, Senhor, que Tu, através do Teu Espírito, possa compreender, Senhor, aquilo que está no nosso coração, que às vezes nem podemos verbalizar. Mas pedimos, Senhor, que Tu tragas o bálsamo, o consolo, tudo aquilo de que necessitamos a cada dia para viver através desta pandemia, Senhor, que misteriosamente não sabemos quando acaba. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Essa doença não tem mistério para o Senhor. No tempo certo, o Senhor vai trazer remédio, vai trazer tudo aquilo de que necessitamos para vencer este inimigo.
Senhor, pedimos pelas autoridades, que Tu dês sabedoria às autoridades para tomarem as decisões corretas, para que nós, como população neste grande país, possamos, Senhor, ultrapassar esses obstáculos todos que temos no momento, as quarentenas, que nós possamos, Senhor, de alguma maneira, poder passar por isso, de uma maneira que agrade e que engrandeça o Teu nome. Senhor, pedimos todas essas coisas, sabendo que o Senhor já está nos respondendo e por isso já Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, que está fazendo. É a nossa oração, Senhor. Fazemos esta oração no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito obrigada, irmãs. Tenham uma ótima noite, dia, não sei quando vão ver esse vídeo, mas que o Senhor abençoe a cada uma com a sua graça e a sua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Mais uma surpresa para vocês, né? Foi para mim também, hein? Coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Que essa palavra da irmã Dione, a palavra do pastor Fausto, fique gravada no nosso coração, mas também na nossa mente. E dentro do possível, vamos compartilhar esta mensagem, vamos compartilhar esse momento de intercessão. Passe esse link para outras amigas de vocês, alguém da sua família, alguma vizinha. Elas vão assistir depois, não tem problema. Mas multiplique a bênção que você está recebendo nesta noite e também nas noites anteriores. Agora nós vamos ter um outro momento de louvor. Desta vez, com 3 pessoas muito lindas. Vamos ouvir o trio? Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, conosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche minha alma, glória de Deus, com aleluia, sigo cantando, louvores dos céus. Sombra roda, nunca em cima, meu Salvador, não me ocupar. Ele é luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche minha alma, glória de Deus, com aleluia, sigo cantando, louvores, indo pros céus. Vão me guiando, raios benditos que me conduzem para a unção. Mas em meu perto, mestre seguindo, canto louvores da salvação. Brilho celeste, enche minha alma, glória de Deus, com aleluia, sigo cantando, louvores, indo pro céu. Eu tenho certeza
certeza que foi outra surpresa para vocês, não é? O Luquinhas cantando Brilho Celeste, que coisa mais linda! Olha, esse menino vai longe, né? Que maravilha ver o Reginho no teclado, ver a Carol no violino. Olha, que trio maravilhoso. Deus abençoe a casa da Zaira, a família da Zaira. E nesse momento a gente já está quase terminando o nosso culto e eu quero agradecer. Como sempre, em primeiro lugar, a Deus. Isso aí sem sombra de dúvida, né? E em seguida aos meus ajudadores, o meu marido e ao meu filho, Daniel Barreto. Quero agradecer também a todas vocês, Déboras, que estão aí na sala de vocês, participando desta reunião, a vocês que convidaram outras pessoas conhecidas, outras mulheres, outras mamães, e elas também estão sentadinhas lá na casa delas, participando desta reunião. Quero agradecer ao pastor Fausto, quero agradecer a Dione, como eles nos abençoaram esta noite. Mas também eu quero agradecer ao grupo de louvor, que trouxeram para nós cânticos e hinos maravilhosos, né? Quero agradecer ao Reginho, quero agradecer ao Luquinhas e quero agradecer a Carol também. E agora nós vamos ter a nossa bênção final com um belíssimo louvor nesta noite. Oh
E aí, que Deus as abençoe, que Deus abençoe o lar de vocês, a família de vocês. E não se esqueçam do que eu falei logo no início da reunião, daqueles textos de Josué, capítulo 23, versículos 1, 2 e 3, 6, 7 e 8, e o capítulo 24, versículos 14 e 15. Esforcem-se. Uma boa noite para todas vocês, e até o dia 25 de maio, se Deus quiser, com mais surpresas para todas nós.